era esquizofrenia ou possessão. Oi Mari, tudo bem? Segue mais um dos meus muitos relatos. Este é bem bizarro, pelo menos para mim. Peço desculpas se houver algum erro ortográfico, trocarei os nomes e tentarei explicar da melhor maneira possível, pois é necessário contextualizar para melhor entendimento. Em abril de 94, um tio meu foi assassinado no Jubileu de São José Operário, festa típica da minha cidade. Ele foi à festa juntamente com seus 3 irmãos e 4 amigos. Havia muita rixa de bairro na época. Ele passou atrás de um rapaz de outro bairro e o rapaz já virou cortando o pescoço com uma faca. Nossa! Foi um episódio muito triste e que marcou a minha família para sempre. Os meus tios presenciaram a morte do irmão e depois disso, nenhum deles foi o mesmo. O meu tio mais novo, chamado de Sossô, foi o que ficou mais abalado. Os dois eram muito unidos, muito novos, e depois desse episódio ele acabou enlouquecendo e desenvolveu esquizofrenia. Todo mês de abril, a nossa casa virava um inferno. Eu, minha mãe e minha irmã morávamos com meus avós e tios. Os episódios de esquizofrenia pioravam neste mês e a gente não tinha sossego. Mas em 2 oportunidades eu tive a certeza de que aquilo que acontecia com meu tio não era somente transtorno mental. Em alguns momentos havia algo mais. A primeira situação, eu havia começado a frequentar uma casa espírita kardecista e quando chegou abril, levei o nome do meu tio Sossô para desobsessão. Eu não me esqueço. Era um domingo por volta das 17 horas, fazíamos o estudo do Evangelho e depois era feita uma sessão de desobsessão só com os médiuns. Eu não poderia participar. Cheguei em casa por volta das 19 horas e milagrosamente o meu tio estava dormindo, coisa que nunca acontecia. Quando deu 22 horas, mais ou menos, ele acordou gritando, perguntando quem tinha levado o nome dele naquele lugar e por que os meus avós estavam lá. Detalhe, minha avó já havia falecido e o meu avô estava acamado. Eu fiquei com bastante medo. De repente, ele veio ao meu quarto fingindo estar normal, mas dizendo que queria me mostrar como ele podia torcer meu pescoço. Meu Deus! E ia torcer mesmo. A sorte é que a minha mãe foi mais rápida e afastou ele e mandou ele ir para a casa da minha tia. Quando eu passei por ele, ele me seguiu. Mas quando eu cheguei à porta da sala, olhei para trás e ele estava tentando andar, porém uma força invisível o segurava. Ele fazia tanta força que o corpo dele arqueou para frente, mas ele não conseguia dar um passo. Ali eu tive certeza que algo sobrenatural e muito ruim estava acontecendo, mas também tinha uma força invisível impedindo que o pior acontecesse. Nessa noite fiquei na casa da minha tia. Um adendo aqui. Essa situação de uma força invisível impedindo uma tragédia não ocorreu só comigo. Dias atrás, minha tia veio aqui em casa e contou que há mais de 30 anos atrás, nessa mesma casa, outro tio meu disse que ia matá-la. Pegou uma faca e partiu para cima dela. E ocorreu a mesma coisa. Ele não conseguia se mover, como se uma força o paralisasse. Voltando à história. A segunda vez em que tive certeza de que havia algo sobrenatural foi o dia em que meu tio Sossô estava agitado. Ele derrubou a geladeira no chão, quebrou o vidro da porta com a mão e ficava lambendo o sangue. Com uma coragem ou loucura que eu nem sei de onde saiu, fui até a cozinha onde ele estava e o confrontei. O que aconteceu depois me arrepia até hoje. Perguntei por que ele estava fazendo aquilo, se machucando, e a coisa dentro dele me perguntou por que eu me importava com ele.
Ele falava na terceira pessoa, me encarava com um olhar debochado e parecia curioso com a minha audácia. Eu respondi que era porque ele era meu tio preferido e que eu o amava. E era verdade, Sossô sempre foi meu tio preferido. Ele era inteligente, engraçado, adorava cantar e dançar. Ele olhou por cima do meu ombro, como se houvesse alguém atrás de mim, e disse: "Você é muito protegida, eu não posso mexer com você." Depois foi para o quarto dele e eu fui para o meu, tremendo, sem saber de onde eu tinha tirado tanta coragem. Foram muitos anos vivendo essa situação. Depois do falecimento do meu avô, nos mudamos e passamos a ter paz. Mas até meus 23 anos, nós comemos o pão que o diabo amassou com o rabo. Porém, graças à bondade divina, à fé e à esperança de dias melhores, superamos todos esses momentos difíceis. Eu e a minha mãe temos uma teoria. O nosso bairro antes tinha um cemitério, que depois virou loteamento. E quando meu avô comprou a casa, a história era de que a mulher que morava lá era uma bruxa, curandeira, que fazia magias obscuras, abortos, todo tipo de maldade. Ela faleceu e o filho vendeu a casa. Para mim, isso explica muito do inferno que vivemos, a energia pesada e opressiva da casa e tudo de sobrenatural que acontecia lá. O meu tio continuou se tratando de esquizofrenia, porém a doença estava mais controlada. Nós aprendemos a lidar com ele, assim como a vizinhança, que até ajudava a cuidar dele, não deixava ninguém fazer maldade na rua. Até que em 31/12/2024, ele faleceu em casa de infarto, apesar do transtorno mental. Era uma pessoa muito querida por todos. Estes episódios, apesar de tristes, por incrível que pareça, não me geraram ódio ou revolta. Somente a tristeza de ver uma boa pessoa como ele passar por tantas provações. Rezo para que ele tenha sido acolhido por espíritos de luz e possa finalmente descansar. Obrigada por ler meu relato. Muito obrigada, um beijo aí pra você, meus sentimentos, né? E assim, é um relato forte, né? Muito forte, né? A sua família, ela foi cercada ali por tragédia e eu acredito que, assim, a morte do seu outro tio, esse que foi atacado aí na festa, pode sim, né, ter traumatizado esse seu tio aí, o Sossô, mas eu acredito pelo histórico que você disse aí da casa, né, era um loteamento onde tinha um cemitério. E, gente, isso tem muitos relatos também, né, porque antigamente eram cemitérios, tem até uma cidade que tem um cemitério que aparece, como é que fala? Aparece, acho que a sombra do cemitério na praça, se eu não me engano. Acho que a partir da meia-noite, eu não sei, eu esqueci o nome da cidade. Mas é uma história mais ou menos assim, porque antigamente aí eles faziam o cemitério no local, aí depois o cemitério ficava ali desativado, eles iam lá, muitas vezes removiam ali os corpos, outras vezes não, principalmente cemitérios de escravos, né, cemitérios assim que não são tipo clandestinos, né, cemitérios de escravos, por exemplo. Antigamente, né, os senhores lá não permitiam que enterrassem seus escravos no cemitério usado por eles. Então, assim, tem muitos cemitérios clandestinos. E aqui tem a situação do cemitério, tem a situação dessa mulher que era bruxa, curandeira ali, que praticou muita maldade também. Então, vai que tinha alguma entidade ruim, né? Eu falo em entidade, gente, mas eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer, né? Numa entidade, assim, de umbanda e tal. Mas eu falo assim, algo ruim ali, um espírito ruim, né? Alguma coisa que usava ali o corpo dele, né? Portanto, quando vocês saíram da casa, né, ele continuou tratando ali a esquizofrenia, que eu acho também que não seria ali esquizofrenia, porque se vocês estavam na casa, né, e ele sofreu a possessão ali vários anos, eu acredito que a pessoa sai traumatizada. Então, no fim ali, foi tudo tratado como esquizofrenia, mas na realidade poderia ter ali essa possessão,
né? Como ele falava com você em terceira pessoa, tinha esses ataques aí. Eu sei que uma pessoa esquizofrênica pode ter certos tipos de ataques, mas devido a todo o histórico, a tudo que você relatou aqui no relato, eu acredito que seria possessão também.